Então, na nossa aula de hoje de limites, nós vamos trabalhar com as propriedades. Nas aulas anteriores, nós empregamos gráficos e tabelas para fazer conjecturas sobre o valor de limites. Agora, nós vamos utilizar as propriedades dos limites para calculá-los de maneira mais precisa. Discutiremos as propriedades dos limites usadas para calcular os limites de funções construídas como somas, múltiplos, produtos ou quocientes de outras funções. Então, propriedades dos limites. Supondo que C seja uma constante, ou seja, um número real qualquer, e existam os limites de f de x quando x tende a A e de g de x quando x tende a A, nossa primeira propriedade é a propriedade da soma, né? Então, essa propriedade da soma é o seguinte: o limite de uma soma é igual à soma dos limites. Mesma coisa para a diferença. O limite de uma diferença é igual à diferença dos limites. Agora, o limite de uma constante, ó. O limite de uma constante multiplicando uma função será igual a essa constante multiplicando o limite desta função. O limite do produto. Ó, o limite do produto é o produto dos limites. Propriedade do quociente. O limite de um quociente será igual ao quociente dos limites, desde que o denominador, o limite do denominador, seja diferente de zero. Ainda na sequência aqui das propriedades da potência, tá? Então, quando nós tivermos uma potência, esse limite aqui da função elevado a uma potência é a mesma coisa da potência do limite da função com x tendendo a A. Esse expoente aqui é um número inteiro positivo, certo? Temos dois limites aqui que são especiais, tá? Por quê? Porque esses dois limites aqui, eles são óbvios do ponto de vista intuitivo, tá? Ou seja, vejam aqui, ó, o limite de uma constante, por exemplo, um número 2 aqui, com x tendendo a A, qual vai ser o limite dele? 2. E o limite de x quando x tende a A será igual a A. Então, essa propriedade 9, ela deriva das propriedades 6 e 8, quando a gente substitui o f de x por x, tá? Então, o limite quando x tende a A de x elevado a n é igual a A elevado a n. E este n é um número inteiro positivo. A propriedade aqui da raiz, né? Então, o limite quando x tende a A da raiz com índice n de x é igual a raiz com índice n de A, ó. Só substituindo esse x por A. E o n, ele pertence ao conjunto dos inteiros não negativos. Então, é um número positivo inteiro. Se o n for par, nós supomos que o A é maior do que zero. Propriedade da raiz. O limite de uma função da raiz, né, com índice n de uma função f de x, é a mesma coisa que a raiz com esse índice n aqui, ó, de x tendendo a A dessa função f de x. E o n é um número positivo inteiro. A gente já vai trabalhar com essas propriedades aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, aplicando essas propriedades nos exercícios, tá? Bem, então vamos para o nosso primeiro exemplo. Temos aqui: seja o limite de f de x com x tendendo a 3 igual a 8. E o limite de g de x com x tendendo a 3 igual a 5. Encontre o limite de x tendendo a 3 de 2 vezes f de x mais 3 vezes g de x. Bem,
Então, para resolver isso aqui, nós vamos primeiro aplicar a propriedade da soma, né? Separando aqui, ó, o limite de x tendendo a 3 para 2 vezes f de x, mais o limite de x tendendo a 3 para 3 vezes o g de x. Bem, vocês estão vendo aqui que f de x está multiplicado por uma constante 2 e g de x está multiplicado por uma constante 3. Então, a gente vai aplicar uma outra propriedade, ó, propriedade da multiplicação por constante. Então, essa constante, ela vai vir aqui na frente do limite. Então, esse 2 vai vir aqui na frente e este 3 vai vir aqui na frente do limite. Então, ficará 2 vezes o limite de f de x com x tendendo a 3, mais 3 vezes o limite de g de x com x tendendo a 3. Bem, então agora é só substituir, né? Porque eu já tenho aqui no início do problema o limite de f de x com x tendendo a 3, que é 8. Então, 2 vezes 8. E também temos esse valor aqui, ó, no enunciado. O limite de g de x com x tendendo a 3 é 5. Substituindo, então, 2 vezes 8 mais 3 vezes 5, 16 mais 15, 31. Segundo exemplo. Calcule o limite, nós temos aqui um polinômio, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 4, x tendendo a 5. Bem, então o que nós vamos fazer? Vamos primeiro aplicar a propriedade da diferença e, ao mesmo tempo, nós vamos aplicar a propriedade da soma, tá? Então, eu vou aplicar a propriedade da diferença aqui, separando os dois primeiros termos, ó. Limite x tendendo a 5 de 2x ao quadrado, menos o limite de x tendendo a 5 de 3x. Agora, eu vou aplicar a propriedade da soma, que tá aqui do lado, ó. Então, mais o limite de x tendendo a 5 de 4. Então, aqui eu tenho uma constante, né? O limite vai ser 4. Aqui eu tenho uma constante multiplicando o x. E aqui também, ó. Então, vamos aplicar a propriedade da multiplicação por constante. Então, essa constante aqui vem aqui para frente, vezes o limite de x ao quadrado com x tendendo a 5. Menos, o 3 vem aqui para frente, ó, vezes o limite de x com x tendendo a 5. Mais o limite de 4 com x tendendo a 5. E agora está praticamente resolvido, ó. Temos essa propriedade aqui, o limite de x elevado a n, quando x tende a a, é igual a elevado a n, tá? Então, a gente já pode resolver aqui esta primeira parte, ó. 2 vezes, vejam, o a vale 5, né? O n aqui vale 2. Então, basta substituirmos o x por 5. 5 ao quadrado, 25 vezes 2. Menos, olha a outra propriedade aparecendo aqui, o limite de x quando x tende a a é igual a a. Então, basta substituir esse x aqui por 5. 3 vezes 5 e mais o limite da constante aqui, ó, que é a própria constante, 4. Resolvendo isso, chegaremos em 39. Bem, não sei se vocês observaram o que eu vou falar. Então, agora vamos para o exemplo 3. Calcule o limite, ó, é um quociente, e eu tenho aqui dois polinômios, tá? Um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, isso aqui é uma função racional, ok? E x tende a menos 2. Bem, então vamos começar aqui aplicando a propriedade do quociente, tá? Então, essa parte toda de cima aqui vai ser escrita como o limite de x tendendo a menos 2, e essa parte aqui do denominador também. Então, ficará assim, ó. E o denominador assim, ok? Agora, a gente vai aplicar aqui em cima a propriedade da soma e também da diferença,
certo? E embaixo também, já essas duas aqui ao mesmo tempo. Então, vamos lá. E tem mais uma aqui que vai aparecer, ó, que é a propriedade da multiplicação por constante, tá? Então, vai ficar assim, separando aqui e já aplicando essas três ao mesmo tempo, tá? Mais rapidinho dessa vez, ó. Então, limite de x tendendo a menos 2 do x ao cubo, mais, olha a constante aqui que vem para frente multiplicando duas vezes, o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos 2, menos o limite de 1 com x tendendo a menos 2. Bem, e a parte de baixo, também já separando pela propriedade da diferença e ao mesmo tempo aplicando a propriedade da multiplicação por constante, ficamos com o limite de 5 com x tendendo a menos 2, menos 3 vezes o limite de x com x tendendo a menos 2. Então, agora, vamos aplicar aqui esta propriedade, ó. Então, quando x está tendendo a um valor que é menos 2, basta a gente substituir aqui, ó, x elevado ao cubo. Então, x eu vou substituir pelo a, que no nosso caso é menos 2. Então, vamos ter menos 2 elevado ao cubo. Depois, a gente vai aplicar essa aqui na sequência, ó. Aqui e aqui eu vou aplicar essa. Aqui é da constante. Aqui embaixo, essa aqui, tá? E aqui a da constante também. Então, vai ficar assim. Substituindo x por menos 2, eleva ao cubo. Mais duas vezes, ó, menos 2 ao quadrado. Apliquei essa propriedade aqui, ok? Menos 1, apliquei essa propriedade aqui da constante. Embaixo, 5, menos 3 vezes, e aqui, ó, aplicamos esta propriedade. Menos 2, substituímos o x por menos 2. Calculando isso aqui tudo, nós vamos chegar em menos 1 onzeavos. Então, vamos fazer algumas observações agora. A função f de x, que nós resolvemos no exemplo 2, é uma função polinomial. Se nós substituirmos simplesmente o x por 5 aqui e aqui e calcularmos o valor de f de 5, também vamos obter 39, que foi o mesmo valor que nós encontramos aplicando as propriedades, tá? Por que isso? Justamente porque ela é uma função polinomial e o uso das propriedades dos limites demonstra que a substituição direta sempre irá funcionar para uma função polinomial. Então, quer dizer que se eu tiver uma função polinomial sozinha, eu posso substituir direto aquele valor que o x está atendendo? Sim, posso substituir direto e vou obter o resultado, mesmo sem aplicar as propriedades. Agora, vamos olhar essa aqui, ó. Essa função aqui, eu tenho um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Ela é uma função racional, né? Se a gente pegar o x e substituir por menos 2, nós também vamos chegar direto no resultado, tá? Que era o exemplo 3, no qual nós aplicamos as propriedades. Por quê? Porque é uma função racional. E o uso das propriedades dos limites demonstra que a substituição direta sempre irá funcionar para uma função racional. Bem, propriedade da substituição direta. Se f for uma função polinomial ou racional e o a, que é esse valor aqui, ó, x tende a a, né, estiver no domínio de f, então o limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a, ou seja, eu posso substituir o x direto por a, ó, substituição direta. As funções que possuem essa propriedade de substituição direta são chamadas de contínuas em a. Entretanto, nem todos os limites podem ser calculados pela substituição direta,
como veremos nos próximos exemplos. Então, cuidado, nem todos os limites podem ser calculados pela substituição direta. Encontraremos limite de f de x quando x tende a A, em que, substituindo x por A, né, f de A não está definida. É a indeterminação nos limites. Então, nesses casos, não podemos usar diretamente a substituição. Alguns desses limites podem ser calculados com substituição, desde que reescrevamos a fórmula f de x com métodos algébricos. Então, aqui nós vamos ter que relembrar alguns conceitos de fatoração. Exemplo, olha esse caso aqui, ó. O limite de x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Veja, se nós substituirmos o x por 4, olha aqui, ó, 4 ao quadrado menos 16 vai dar 0 no numerador. E 4 menos 4 vai dar 0 no denominador. Então, eu vou ter uma indeterminação, certo? Então, eu não poderia fazer pela substituição direta, não como está aqui. Mas eu posso tentar fugir dessa indeterminação, tá? Porque a função f de x, ó, ela não está definida em x igual a 4. Então, olha o gráfico dessa função. Quando x é 4, olha a bolinha aberta aqui em cima. Ó. A função não está definida. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bem, para fugirmos dessa indeterminação, nós podemos fatorar o numerador. Esse cara aqui, ó. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lembrar que nós temos aqui a diferença entre dois quadrados. E quando isso acontecer, eu tenho que lembrar dessa fatoração aqui, ó, produto da soma pela diferença. Então, olha lá. O que é o produto da soma pela diferença? Imaginem que vocês têm a soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes o A aqui, AB. E mais B vezes menos B, menos B ao quadrado. Observem que os termos do meio serão anulados, né? Porque eu tenho um positivo e um negativo. E eu vou ficar exatamente com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, a gente pode pegar o que a gente tem aqui e colocar nesta forma, que é a forma fatorada. Essa aqui é a forma polinomial. Tá? Por que aqui nós temos um produto notável? Porque existe um padrão no resultado que pode ser utilizado sempre que aparecer o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o que eu vou fazer aqui do lado, ó. Então, a gente vai desfazer o que foi feito aqui. Então, se a gente multiplicou, né, e tivemos potências aqui, vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ser x. Vamos tirar a raiz quadrada do segundo termo, então eu vou tirar a raiz quadrada desse primeiro termo aqui e vou ter x. Vou tirar a raiz quadrada do segundo termo e vou ter 4 como resultado. A forma fatorada será o produto da soma pela diferença. Que é isso aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Olha lá? E desta forma, eu consigo cancelar este termo x menos 4 com esse x menos 4 aqui do denominador, que estava causando aquela indeterminação, certo? Então, agora, nós ficamos apenas com x mais 4. Então, a função f de x coincide com essa função contínua x mais 4, para todo x diferente de 4. E como já não temos mais aquele denominador, o
que causava a indeterminação, né? Nós podemos substituir agora direto esse 4 aqui no lugar do x e vamos obter 8. Então, o limite de x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, quando x tende a 4, é igual a 8. Bem, então em que casos que nós vamos ter uma indeterminação, né? Em geral, nós dizemos que f de x está em forma indeterminada, em x igual a a, se calculando f de x em x igual a obtivermos uma expressão do tipo 0 dividido por 0, infinito dividido por infinito, infinito vezes 0, mais infinito menos infinito, tá? Então, qualquer um desses casos aqui traz para nós uma indeterminação. E como é que a gente vai resolver? Bem, a estratégia será transformar essa função f de x algebricamente, se possível, numa nova expressão que esteja definida e seja contínua em x igual a a. E então, calcular o seu valor por substituição, que foi o que nós fizemos no exemplo anterior, tá?